Olá, caros alunos. Dando sequência então aqui à nossa última videoaula, o vídeo tutorial, onde nós fizemos a listagem de uma, uma sequência de registros advindo de uma tabela do banco de dados. Como eu tinha comentado anteriormente, fica bastante trabalhoso produzir uma saída HTML por meio de um servlet, mas nós vamos fazer uma listagem e indicar, né, como eu tinha comentado também, e indicar como nós poderíamos realizar outras operações, tais como a inserção, a exclusão e alteração, tá certo? Então eu já modifiquei um pouquinho aqui o nosso servlet, lista produto servlet, no caso, né, que nós construímos na aula anterior e adicionei só o cabeçalho HTML. Bem, para facilitar um pouco a construção, né, nós, em tese, nós teríamos que fazer da seguinte forma, né, usar aqui nós já criamos um objeto, né, de saída, out. Nós vamos ter que colocar esses registros dentro de uma tabela, né. Nós temos outras formas de fazer essa listagem. Podemos até futuramente melhorar, né, isso, mas a princípio nós vamos colocar essas linhas de registros dentro de uma tabela. Então teríamos que fazer algo, né, semelhante a isso aqui. Vejam bem, uh, table, né? Não tem muito como fugir disso. Observe o seguinte: nós estamos aqui com esse laço, que é onde nós vamos buscar, né, por meio da nossa lista que nós criamos lá no DAO. Né, só relembrando aqui, nós criamos essa lista que retornará todos os registros. Então, nós temos esse for each aqui, no qual nós vamos buscar, né, exatamente essa lista, como os senhores podem ver, esta lista aqui, né, essa lista de produtos que nós criamos e retornamos por meio desse método lista, né, que retorna uma lista de produtos, certo? Então, esse laço vai buscar cada linha e retornar para nós, e nós criaríamos aqui, né, por exemplo, uh, essa tabela da seguinte forma, né? Aqui embaixo nós vamos finalizar ela, né, temos que finalizar a tabela. Então, um meio aqui para poder facilitar essa construção, né, que não, ela é simples, não é difícil, mas é trabalhosa, né? Nós podemos criar ela aqui em um documento HTML e depois só copiar para cá. Já facilita bastante a nossa vida, né? Então vejam bem como é que nós podemos fazer isso aqui. Vou criar um documento, não, um documento qualquer, não preciso, já que eu não vou utilizá-lo efetivamente, apenas para facilitar a escrita, eu vou colocar lista, né? Só lista aqui para abrir um documento. O que me interessa, pessoal, o que me interessa aqui é simplesmente um ambiente mais agradável para escrever, né, essa minha tabela. Então veja bem, eu vou ter esta linha que é o cabeçalho, eu posso chamá-la de DR, né, table row. Posso não, devo chamá-la assim. E aqui eu vou colocar um th de table read de cabeçalho, né? Eu tenho o ID do produto, né, que eu quero listar também. E tenho o nome, a descrição, não é isso? Conforme a nossa, olha só, nome, descrição, preço, não é isso? Ah, fornecedor, fornecedor, ah, estoque,
e categoria. Pessoal, é extremamente interessante também aqui eu colocar um conjunto de ações. Na verdade, o que serão essas ações? Essas ações, elas nada mais são do que as minhas operações, né? As nossas operações com o banco de dados, tais como editar, né, alterar e excluir, tá certo? Bem, aqui nós criamos o cabeçalho, então veja bem por que nós fizemos isso. Para facilitar a nossa escrita aqui, então agora eu vou chamar, eu vou chamar isso aqui, né, vejam bem, qual foi o intuito aqui. Olha só, né? Então nós já temos aqui um cabeçalho construído, certo? O que nós precisamos fazer agora? Eu preciso criar efetivamente, e agora não tem muito como eu utilizar o recurso de edição né, uma lista HTML aqui, um documento HTML, e vou então construir aqui dentro mesmo. Veja bem como é que nós vamos fazer. Out.println. E aqui o que eu tenho que fazer? Vejam bem, eu preciso construir também para cada linha, só que não é mais TH. Aliás, preciso ainda do TR aqui, né? Criar uma nova linha. Criar uma nova linha para cada registro. Criar uma nova linha, isto. E aqui dentro eu vou colocar né, os meus, mais na verdade agora um TD, de Table Data. E aqui eu vou concatenar, vejam bem, com o campo que eu quero. Como é que eu vou obter esse campo? Veja só, pessoal, eu tenho aqui já no meu for each, eu tenho aqui já um objeto produto. E eu sei que o objeto produto ele virá com seus dados preenchidos conforme o banco de dados. Foi o que fizemos aqui. Vejam bem, olha o nosso DAO. Então, nós criamos um produto e nós atualizamos os seus dados com os valores vindos né, da nossa tabela, correto? Então, vejam bem, aqui eu vou chamar produto.getID e vou fechar, né, sempre finaliza a tag, vou fechar dessa forma, correto? E assim eu devo fazer para todos os demais. Né? São 6 campos, vou colocar para facilitar aqui. Então, na verdade, 7 campos, se não me falha a memória. Então, eu vou colocar para o nome, descrição, preço, fornecedor, estoque e categoria. Na verdade, aqui não é uma coluna, mas aqui, lembra das ações que eu comentei? Né? Essa coluna de ações, quais são as ações que eu quero criar aqui? Eu quero editar e eu quero também excluir. Né? Isso aqui, obviamente, eu vou ter que implementar, tá certo? Mas vamos ver como ficou isso aqui, né? Visivelmente no nosso visual, como é que ele ficou. Vou startar aqui o banco de dados, né? Ok, startando. Iniciado, né? Vamos então verificar, né, como é que ficou isso aqui. Vejam que nós estamos aqui com lista produto, né? Com servlet.
Olha só, nós trouxemos aqui, então, os dados vindo do banco de dados, certo? Nós temos dois produtos, né? Mandamos ordenar pelo nome, né? Bem, para ficar um pouquinho melhor o visual aqui, vamos colocar né, uma borda nessa tabela. Border 1. Melhorar um pouquinho o visual, né? Espera. Pessoal, espera aí que eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei fora da tag, né? E não funciona realmente, né? Aqui. Agora sim. Vamos aguardar aqui o Tomcat restartar. Pronto, melhorou, né? Bem, bem, olha só, o que nós pretendemos aqui? Nós queremos que ao clicar em editar, né, abre um formulário com esses produtos para edição. Ao excluir, né, faça a exclusão. Então, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um link para cá, ó, né? Nós precisamos chamar isso por meio de uma tag. Nós vamos até fazer o seguinte, vamos criar esse link para facilitar também a nossa escrita. Vamos criar esse link da seguinte forma. Eu já tenho aqui o TD, né? Eu vou fazer o seguinte, href. Olha só, ao editar eu quero chamar um servlet chamado grava, aliás, altera produto servlet. Isso é o que eu quero ativar, ou seja, eu vou criar um link para isso aqui. Eu vou colocar aqui editar. Para exclusão, segue semelhante, tá certo? Então veja bem, vou colocar aqui excluir e aqui excluir. Não preciso aqui, isso. E vou, né, facilitar aqui usar o Ctrl C, Ctrl V e vou substituir essas linhas aqui, né? Olha só, então já ele constrói aqui para nós já de maneira mais facilitada, tá certo? Então vamos ver se há alguma alteração, né? Isto, alteramos, olha, vamos dar, tem um erro 404 porque nós não temos, olha só, nós não temos o altera produto servlet e nós não temos também o exclui produto, mas enfim, nós já temos aqui, né, uma tabela que nos permite uma interação. O que nós precisamos fazer então? Bem, nós precisamos chamar, né, construir os servlets no qual está indicado nos links. Quais são eles? Vejam bem, né, vamos criar aqui new. Opa, cliquei errado. Então é altera produto servlet. Ok. Vamos deixar só os métodos que nós queremos. Só service. Ok. E vou aproveitar também e já criar aqui também o exclui produto servlet, certo? Ok. Vejam bem, pessoal, nós não temos uma implementação. No que se refere ao alterar, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que construir aqui, fazer uma busca, né? Ou seja, ir lá, criar um novo método aqui no nosso produto DAO e fazer uma busca da seguinte forma. Vejam bem, eu precisaria
Chama esse DAO aqui. E o produto DAO. Né? E de alguma forma, né, eu capturar esse valor, porque eu preciso buscar qual produto, né? Vejam bem como é o funcionamento. Eu preciso buscar o produto que eu quero alterar, tendo em vista o quê? Que nós temos aqui, né? Vamos ter vários produtos aqui, mas eu quero clicar em um especificamente e buscá-lo para alteração. Como eu vou buscar? Eu tenho uma chave primária, então a maneira correta de buscar isso aqui é por meio da chave primária, correto? Então, eu precisaria capturar esse ID de alguma forma, né? Vejam bem, posso colocar aqui string ID, né? E pegar pelo request, né? Com get parameter, certo? Né? Obviamente, buscar o ID aqui. E em algum momento, né, eu também criaria aqui um produto, instanciaria também um produto. Produto.set ID, né, nós temos. Eu vou passar, né, como eu tenho um string e o ID é inteiro, eu preciso fazer também um cache, não é isso? Ponto parse int, passando esse ID. Ótimo. E como é que ficaria o nosso método? O nosso método, produto aqui, ficaria, nós teríamos algo semelhante a isso aqui, ó, DAO.busca por ID e passaríamos o ID desse produto, né? Pode ser o ID ou pode ser, né, também o produto que eu acabara de criar. Em ambos os casos, nós não temos esse método aqui. Nós não construímos ainda, tá certo? Então, nós precisaríamos construir esse método para buscar e depois fazer o preenchimento da minha tela, né? O que nós chamamos de binding, fazer uma espécie de binding, ou seja, pegar os dados de um formulário, né? Levar até o banco de dados, buscar ele novamente e colocar novamente no formulário. Viram quanto é trabalhoso nesse ponto aqui, se nós não estivermos utilizando uma linguagem, mais uma linguagem, né, uma linguagem de script, né, se for implementar tudo com código Java puro, digamos assim, então fica bastante trabalhoso. De qualquer forma, vamos só melhorar a questão semântica aqui, colocar só busca produto e passar esse produto aqui, tá certo? Fica melhor assim. Acho que fica mais didático. Criaríamos aqui então esse método aqui no produto DAO, né? Então ficaria, ele também retornaria uma lista, né? Porque eu preciso, mesmo que seja um produto só, retorna uma lista. Então busca produto e aqui produto. E aqui nós teríamos o código semelhante a isso aqui, só que ao invés de um select direto, nós vamos colocar, né, o select where, né, porque nós vamos fazer uma pesquisa e vamos buscar pelo ID igual, né, não sei ainda. Então ficaria dessa forma o restante, né, aí vocês vão implementar. Opa, produto. Então ela ficaria dessa forma, né. Aqui eu vou colocar um try catch para poder evitar as exceções. Vou facilitar aqui, vou deixar tudo dentro do exception mesmo. Eu não vou especializar as exceções. Pronto. Mas aqui seria a lógica disso aqui. A exclusão do produto semelhante também, né? Então veja bem que nós estamos aqui buscando um parâmetro. Então isso quer dizer o que? Isso quer dizer
Aqui está retornando uma exceção porque nós não colocamos o return ainda, tá? Então ele vai retornar uma lista para nós. Enquanto isso eu vou colocar um return null aqui só para não ficar aparecendo esse erro chato aqui, né? Pronto, resolvido. Tem que depois lembrar de retornar a lista. E aqui, veja bem, no altera produto nós temos que fazer, no lista, nós temos que fazer uma alteração interessante. Eu tenho que passar o parâmetro do produto que eu quero excluir. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. Junto com o nome aqui, junto com esse nome, nós precisamos passar um parâmetro. Que parâmetro é esse? É o ID. ID igual. Ambos, né? Então, como é que nós poderemos fazer isso aqui? Aqui eu vou chamar, né, o produto ID. Vamos ver como é que isso aqui fica. Bem, pessoal, dando sequência aqui no nosso vídeo, na nossa videoaula, tive alguns contratempos, não consegui dar sequência anteriormente. Como os senhores podem ver, estou até com camisa diferente. Bem, mas a sequência aqui é a mesma. Então vejam bem, para a listagem aqui do nosso produto, nós precisamos passar as variáveis, né, pela URL. Ou seja, a nossa query string tem que levar consigo também a chave primária do registro, né, nesse caso aqui do produto, ao qual nós queremos excluir ou alterar, tá certo? Então vejam bem, nós estamos pegando aqui o método getID, que vai nos trazer, né, por meio daquela lista que nós fizemos, aquela lista de objetos, né, advindas do banco de dados, que está aqui no nosso DAO. Então nós temos aqui, para cada uma das linhas de registro do banco de dados, nós temos, né, uma sequência, nós temos um objeto que será retornado por meio de uma lista, né? Nós estamos retornando uma lista aqui, então eu posso obter aqui esses valores por meio dos métodos acessores da nossa classe model, tá certo? Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Eu vou startar aqui o servidor. Enquanto isso, eu vou explicando algumas coisas aqui interessantes. Vejam bem, eu vou iniciar aqui pelo altera produto, né? Ou seja, aqui ele vai fazer uma função como se fosse um controlador, né, que vai pegar os dados de um lado e levar para o DAO, né? Ou seja, ele tem essa função de fazer uma comunicação entre classes distintas da nossa aplicação. Então vejam bem, eu vou obter, né, as informações por meio as informações do produto por meio do ID, né, e estou passando, como os senhores podem ver, estou passando este ID aqui, né, na minha URL, tá certo? Então eu posso, né, se ele está na URL, é uma variável, né, então eu posso obtê-la por meio do método getParameter do objeto request, né. Então, obtendo aqui, vejam bem o que nós fizemos, né? Instanciei, né, o nosso DAO aqui, né, e instanciei também um produto, tá vendo? Na verdade eu nem preciso muito desse aqui, deixa eu ver. Assim, não, preciso sim. Preciso, né, desse produto aqui. Olha, nós fizemos aqui então uma conversão, como ele retorna a string para nós, fizemos a conversão porque o nosso ID ele é o inteiro, né? Convertemos, tá? E aqui, a partir desse ponto, eu quero que os senhores prestem um pouquinho mais de atenção. Vejam bem, eu criei aqui um novo objeto chamado produto alterado, né? Instanciei também da classe produto, e vejam bem o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou usando o método busca produto e eu quero uma atenção especial nesse método aqui. Ele ficou extremamente natural, pessoal. Essa é a ideia da programação orientada a objeto, né? Ela nos dá solução ou soluções naturais. Então vejam bem, quem é que eu quero retornar? Eu quero retornar um produto por meio do seu ID, não é isso? Vejam bem, eu tenho um ID que eu passei na URL e eu quero buscar qual produto é este para poder fazer a alteração dele. Então vejam bem como eu criei esse método aqui. Olha só,
Não mudamos nada aqui, né, o nosso select, só que eu vou fazer uma busca por meio do ID. E eu passei no meu argumento aqui, passei o produto em si. Pessoal, é muito interessante sempre observar e fazer uma análise das possibilidades que nós temos de fazer essa solução. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ter aqui um busca produto por ID e passar o ID do produto aqui. Ficaria de certa forma até mais simples, mas não ficaria tão natural como ficou essa nossa solução. Então eu vou passar aqui um produto e vou retornar um produto, né? Bem natural. Só que na hora de fazer uma busca, como nós estamos utilizando simplesmente a API JDBC, eu não posso passar um objeto em uma instrução SQL. Instruções SQL trabalha com campos, né? Com registros, colunas, e eu não posso passar o produto. Então vejam bem o que nós fizemos aqui, né? Eu criei aqui um outro objeto chamado produto localizado, e na hora de fazer a consulta eu passei o ID do produto que foi passado como parâmetro. Se nós olharmos bem aqui, vejam bem, nós passamos aqui produto, né? E olha só o que nós fizemos. Nós setamos o ID dele aqui, ó. Tá vendo? Setamos o ID e passamos o produto. Então, lá do outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID do produto que nós passamos como parâmetro, certo? Executamos a consulta e vamos para um laço aqui, né? Porque se nós armazenamos, nós vamos ter um result set, ou seja, um conjunto aqui de dados, de resultados, e vou passar por ele. Eu sei que isso aqui vai passar apenas uma vez, porque se existe um registro com aquele ID, tá certo? Se tiver mais de um é porque está errado, tá? Então, olha só. E o que nós fizemos? Uma vez que eu sei já das informações do meu SQL, né, o que ele vai me retornar, eu vou usar aqui o objeto que eu acabei de criar, produto localizado, e vou retornar ele, tá certo? Né? Então, olha só, setei todos os valores aqui, com base nos registros advindos da minha instrução SQL, e olha só, retornei o produto localizado. Uma vez que eu retornei o produto localizado, né, nós podemos, né, chamar aqui o método altera e também passar o produto, né, esse produto alterado aqui, que vai receber o retorno do nosso método, olha só, do nosso método aqui. Vejam bem, aqui retorna produto, e eu tenho aqui um produto alterado que também, digamos, do tipo produto. Então, né, há uma compatibilidade de tipos. E aqui chamei o método alterar, né, altera. Esse método altera, pessoal, nós não temos instruções SQL ainda, porque eu precisaria passar por um formulário HTML e eu construir esse formulário HTML dentro de um servlet, porque nós não chegamos ainda no JSP. Ele fica extremamente trabalhoso, mas eu quero que os senhores entendam a lógica, tá certo? Então vejam bem, aqui no nosso altera, eu quero simplesmente que os senhores vejam que o valor que vai passar aqui está chegando corretamente, tá certo? Então vejam bem aqui, ó, né? Nós temos isso aqui, certo? E eu estou simplesmente escrevendo aqui com o produto alterado. Aqui vai ter a instrução SQL, vamos chamar o update, né, tal, enfim. Mas vejam bem, deixa eu salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui também. E nós vamos aqui agora, né, rodar a nossa aplicação. Catálogo de produto, lista produtos. Então vejam bem como a nossa lista estará. Olha só, nós mandamos escrever, né? E aqui veja só que nós temos as duas ações, editar e excluir. Certo? Então, olha só, pode observar aqui na nossa barra de status, embaixo aqui do navegador, ele tem uma URL que chama o altera produto e passa, né, depois do ponto de interrogação, passa um ID, né? Então, olha só, pode observar aqui. Nós não mandamos escrever nada, mas eu mandei escrever no console, né? Então, vamos só verificar aqui o produto de código 2, né, é o desinfetante Pinho. Vamos ver se ele buscou realmente esse produto. Então, certo? Vamos observar aqui no console, olha só, veja bem, né? Então aqui nós temos, ó, né, produto alterado, desinfetante Pinho. Então a lógica é essa aqui, pessoal, tá certo? O que nós vamos precisar fazer é criar, né, uma interface gráfica, construir os elementos gráficos para que fique mais usual, tá certo? E a exclusão segue o mesmo princípio. Então eu quero que os senhores
como exercício, façam, né, o mesmo procedimento para exclusão, tá certo? Só exibindo as informações aqui. Ok? Então, para finalizar, era isso que eu tinha para passar. Nós finalizamos essa videoaula e da próxima aula nós vamos ter o seminário sobre segurança de aplicações web, né? E em seguida nós vamos ter uma pausa do MMS, mas vamos iniciar, pelo menos introduzir alguns elementos do JSP, que aí vocês terão, né, um tempo para estudarem. Quem tiver interesse pode ir buscando algumas informações e até já usar para alguma solução, né? Alguma solução para utilizar no trabalho, ou já pensando aí em algum projeto maior, tá? Então até a próxima e nos vemos na próxima aula online, tá certo?